Senhora Presidente, vereadora Thelma Gomes, senhores vereadores presentes na casa, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação. No início da minha intervenção, eu gostaria de solicitar à TV Câmara que colocasse no ar um trabalho que nós pedimos e que seria importante socializar com toda a população de Bauru. Foi inaugurada na última semana em Bauru a Cozinha Comunitária, resultado de uma parceria entre o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e as secretarias municipais. A cozinha é parte do Plano Nacional de Segurança Alimentar. O objetivo é servir até 200 refeições por dia a R$1 cada. A prioridade são pessoas em situação de insegurança alimentar grave e beneficiários do Bolsa Família. A estrutura fica ao lado do Centro Unificado das Artes e do Esporte e conta com 260 metros quadrados de área construída. Foram investidos mais de R$180 mil na construção desse equipamento, sendo que desse total, R$450 mil foram repassados pela Caixa Econômica Federal. A contrapartida do município foi de pouco mais de R$230 mil. Além das refeições saudáveis, as cozinhas são espaços para atividades de desenvolvimento comunitário, estímulo ao cooperativismo, promoção da saúde e educação alimentar, além de palestras, campanhas educativas e atividades culturais. É importante registrar essas conquistas, porque uma conquista dessa não é uma conquista de governo, é uma política de Estado. Esse programa é um programa extremamente importante, porque ele é vinculado a outras iniciativas, principalmente iniciativas de fortalecimento de vínculos, iniciativa de garantir acesso à formação e acesso ao trabalho. E mais, você combina essa atividade, esse programa, com outros programas de distribuição de renda. Eu fiz questão de colocar esse vídeo, porque independentemente da posição dos senhores vereadores dessa casa, em relação a políticas públicas do governo federal, nós precisamos ser rigorosamente coerentes com as nossas posições. Não adianta ocupar a tribuna dessa casa, escrachar de maneira inconsequente o governo federal e depois, nesses momentos, e tirar foto e descerrar a placa para fazer populismo com programas oficiais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as críticas. Eu faço e sempre fiz as minhas críticas ao governo federal e aos seus programas, mas sempre soube respeitar a população que é beneficiária, que são beneficiários de vários programas do governo federal, assim como do governo estadual. Fazer populismo em momentos de crise é muito fácil. Responder politicamente a partir de uma concepção que a pessoa tem de Estado e de município é um tanto quanto diferente. Também, senhor presidente, o que me traz na tribuna também eu participei da audiência pública aqui a semana passada na área de saúde. Tanto eu quanto o vereador Carlão participamos dessa audiência. E hoje, nós vemos repercutido no Jornal da Cidade, e com um título bastante complicado, que o SUS está à beira de um colapso. Que o SUS está à beira de um colapso não é novidade para ninguém, porque o Sistema Único de Saúde vem sendo agredido sistematicamente ao longo do tempo, desde a sua implantação, para que as grandes corporações, inclusive a indústria do remédio, que atua na saúde privada, possa cada vez mais angariar esse público. Basicamente, a discussão está centrada em relação às UPAs, em relação ao SAMU. O SAMU é um programa de responsabilidade tripartite.
O governo federal é responsável por 50% do financiamento, o governo do estado deveria ser responsável por 25% e o município é responsável por 25%. O estado de São Paulo, o governo do estado, optou por não integrar o SAMU. Então, o governo federal é responsável por 50% e o governo municipal também por 50%. Algumas cidades do estado de São Paulo já saíram do programa porque os municípios não têm condição de sustentar isso. Bom, se a situação da saúde, como plano geral, era grave no Brasil, a gravidade tende a aumentar com a política desse governo, na minha opinião, ilegítimo do Temer, que manda para o Congresso Nacional uma restrição de orçamento de déficit primário de 170 bilhões de reais. E nós temos aqui um quadro comparativo que mostra isso muito bem. Em 2015, 102 bilhões destinados para a saúde. Na regra proposta pelo atual governo, isso cairia para 65,2. Se 102 bilhões já era um investimento que todos aqui sabem que era insuficiente, com 62,5, que é o corte, nós teremos, então, uma situação de penúria extrema. E mais, quando você limita gastos em determinados segmentos e, na outra ponta, você propõe a desvinculação da receita da União, isso quer dizer o quê? Em linguagem simples para a população. É que você vai restringir a aplicação de recursos, por exemplo, na área de saúde, para que esse recurso, que não vai ser aplicado na área de saúde, possa ser utilizado pelo governo do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser. Obviamente, a maioria dos governos vão utilizar esses recursos para pagar juros da dívida pública. Em relação também às UPAs. As UPAs têm cofinanciamento do governo federal. A princípio, não existe nenhuma restrição de recurso, entretanto, nós vamos ter problemas, porque na audiência pública ficou demonstrado que o município já vem fazendo um aporte tanto quanto maior do que o percentual de responsabilidade do município, o Estado não avança também em termos das suas contribuições, e foi aprovado recentemente uma redução de investimentos da União no trato da política de saúde do país. Então, esse tema ele é muito mais abrangente do que uma discussão periférica na cidade de Bauru e nos remonta para uma discussão mais de caráter nacional. Também, muito rapidamente, o prefeito apresentou alguns vetos no projeto de regularização de imóveis em Bauru. Nós vamos avaliar com critério esses vetos, mas um veto eu acho que o prefeito está correto. O prefeito vetou aquele artigo que isenta alguns setores e algumas construções de aplicar o REIV-IVE, Estudo de Impacto de Vizinhança. Então, nós temos que avaliar isso com critério, porque, no fundo, a aplicação do REIV-IVE também cria as possibilidades para o município ter acesso a algumas contrapartidas que podem ser extremamente importantes para o nosso município. Por fim, esse caso da saúde e da educação, que foi tratado tão bem aqui na matéria do Vinícius, ele impõe uma discussão muito séria, principalmente agora no processo eleitoral, que é um desafio para todos os candidatos a prefeito. Para além do discurso de consumo para as eleições, cada um dos candidatos terá que dizer como que ele vai resolver o problema da saúde no âmbito municipal. De onde virá o recurso, quais serão as fontes de financiamento, como fará para contratar médicos, como fará para recuperar as unidades básicas de saúde, como fará para intensificar o programa de saúde da família, que nós temos uma restrição, porque existe um convênio com a Sorri, e esse convênio já vem sendo questionado pela Justiça há algum tempo.
Então, para concluir, senhor presidente, nós não teremos um final de ano fácil e um processo eleitoral fácil. O discurso, normalmente, de se vender saídas muito rápidas, com certeza esse ano não vai prosperar nesse processo eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente.